A ameaça do fascismo hoje e a luta por um futuro socialista. Pensem aqui comigo. Todo mundo que já viu um marxista na internet falar sobre o capitalismo sempre vai ouvir que o capitalismo ele é o quê? Um sistema de crises. E bem, eles não mentiram nas suas análises. A economia como um todo, ela já vinha dando sinais claros de que a crise bate à nossa porta. E agora, em plena crise de pandemia de corona, parece que o processo ele se acelerou. É como se o mundo tivesse entrado na velocidade 500 e nem foi a velocidade 5 do Creu. Doutora Draghi! Quando o sistema entra em crise, a ascensão do autoritarismo também vem junto. Eu já indiquei para vocês aqui esse livro, que vai estar em algum lugar aqui, quando trouxe as 10 características do fascismo. Hoje eu quero fazer de novo outras reflexões sobre a Clara Zetkin, que ela nos propõe para entender o fascismo além de uma questão histórica. É importante que a gente entenda, pois Bolsonaro já é autoritário em condições normais, que eu diria de temperatura e pressão. Mas daqui a pouco, para a gente ter uma situação pior do que já é nas favelas, contra as pessoas negras, enfim, tudo que a gente já sabe, já discutiu aqui, vai ser assim, ó, muito fácil. Primeiro ponto é que a gente pode perceber que o século XXI como um todo, ele pode ser definido como um período de crise social e que houve uma escalada de ataques aos direitos e condições, na verdade, de vida da população trabalhadora como um todo. E com isso tivemos a polarização social. Para entender o contexto de polarizações social, eu gosto muito de trabalhar com um conceito que Sabrina Fernandes trabalha de pós-política e ultrapolítica lá no livro dela, que é Sintomas Mórbidos. Eu vou destrinchar aqui para vocês, inclusive estou relendo e eu recomendo muito a leitura. Veja só, a Sabrina, ela fala que a ultrapolítica, conforme o Zizek aborda, é esse modelo de guerra que a gente vivencia no cenário político atual e que isso cria polarizações e essas polarizações, mas elas são muito essencialistas. O problema é que isso mais favorece os conservadores e que na consciência popular, inclusive, os inimigos são cristalizados. Você vai perceber que o Bolsonaro sempre precisa de criar esse inimigo comum. O PT, o Mandetta, que também não é flor que se cheira, a China, há um passado que parece distante, mas é recente, o Macron, e isso vai criando mitos no imaginário da galera e isso cola muito bem. Por isso fica fácil caírem em negacionismo científico, revisionismo histórico, anti-intelectualismo. Bolsonaro, ele sempre vai propor soluções falsas. Segundo ponto, inclusive, que a gente tem que pensar é que nosso presidente, ele mente descaradamente. Seu discurso cola, como é o caso, por exemplo, da hidroxicloroquina, que não é vacina e tão menos um medicamento que possui resultados de estudos conduzidos em ensaios clínicos. Como eu falei no vídeo anterior, por exemplo, vou deixar aqui no card, é importante a gente pensar isso. Esses dias eu vi uma pessoa postando uma thread bem interessante de como, assim, os sujeitos, eles se deparam com a realidade frente às suas crenças. E aí, quando elas batem, e assim, ou seja, elas dão certo, o racional, na verdade, quando elas não batem, na verdade, o racional seria que a gente fizesse uma revisão disso, né? Por que tá errado, criar novas sínteses, superar aquela contradição e seguir o baile para encontrar novas contradições, porque a vida é assim. Mas esses bolsomínios, eles encontram as contradições no caminho e, assim, para eles não pifarem todo o seu sistema de crenças, eles vão só reforçar isso. Não importa, inclusive, assim, o quão incoerente que seja o que pregam. É um recurso, assim, inconsciente, inclusive, mas que cola bem. É quase como uma estratégia de sobrevivência emocional para não lidar com o sistema de crenças que você tem. Não importa se os seus direitos estão sendo vilipendiados, o que importa é salvar e manter o mito e não lidar com as contradições do seu sistema de crenças. Por que isso? Se a pessoa parar para refletir o quão descabido é tudo que ela vem falando,
essa pessoa vai perceber que ela acreditava e pregava, tudo que ela acreditava, na verdade, ela pregava, estava errado. Para não lidar com isso, eles fazem pior e ainda vão fazer o quê? Reforçar o mito. Por isso é tão estranho deparar com esses sujeitos, essa falta de racionalidade no pensamento deles. Dito assim, tudo isso, a gente percebe que nós percebemos que nós temos um cenário facilitador para derrubadas dos direitos da classe trabalhadora como um todo. Clara Zetkin, olha só, já nos falava há quase um século sobre isso e como situações como essas podem emergir movimentos fascistas. E para piorar todo o cenário de crise, nós temos o quê? A crise da pandemia com o corona, e aí que a coisa fica mais sem sentido e mais polarizada e mais chocante. Já não basta, então, o sistema capitalista retirar toda a sua responsabilidade sobre a crise social em que vivemos, como eu expliquei lá no início do vídeo. Ele também arrumou bodes expiatórios. Por isso, tanto Trump como Bolsonaro e qualquer político de direita sempre vai botar a culpa em quem? Nos imigrantes, nas mulheres, nos LGBTs, nos ciganos, na China, nos árabes, no comunismo. Isso tudo é tática para desviar a atenção de que o sistema econômico, social que a gente vive é o verdadeiro culpado. Faz sentido a gente viver no mundo com bilionários detendo a maior parte da riqueza do mundo e muitos vivendo na miséria? Inclusive, tem um vídeo, da minha mana Rita Von Hunt, para que serve um bilionário. Eu vou deixar aqui para vocês. É claro, a gente sabe, um bilionário serve para gerar especulação e monopólio, Eles servem para, por exemplo, fazer com que haja tanta especulação no mercado financeiro que a bolsa quebre em 29 e eles precisem de ajuda do governo, ou então para fazer especulação imobiliária e fazer com que a bolha dos imóveis exploda em 2008 nos Estados Unidos, eles precisem de ajuda do governo. Basicamente, o bilionário serve para a economia. Não, você não me entendeu errado. Ter bilionários em uma economia é prejudicial a ela. A arma do fascismo, gente, é o uso do ódio como política. E se a gente vive numa sociedade basicamente racista, misógina, xenófoba, LGBTfóbica, é como riscar assim, um fósforo, jogar na gasolina, tá tudo pronto para pegar fogo. Só que isso também causa divisão na classe trabalhadora. Esse é um problema nosso. Porque a própria classe trabalhadora vai ser dividida. Então temos que pensar que, quer queira ou não, boa parte daqueles bolsominions também são da classe trabalhadora. Mesmo que eles não tenham consciência de classe. A classe média, se a gente parar para pensar, ela é ótima em não ter consciência de classe. E assim, continua sendo classe trabalhadora. Todos nós juntos, independente de nacionalidade, gênero, sexualidade, etnia, somos todos explorados por este sistema e fazemos parte da classe trabalhadora. Mas nem só de sofrimento, olha só, a gente vai viver. Esse cenário também, gente, ele é propício para que uma resposta entre a classe trabalhadora comece a se articular. Por isso eu reitero sempre a importância. Você tem que se organizar politicamente, quer seja num partido, num coletivo, num sindicato, pois essa construção ela vai ser importante. Temos que ter em mente que os capitalistas sempre vão usar os meios legais e ilegais para defender seu domínio. A mídia, por exemplo, é uma ferramenta fundamental, inclusive, de uso para o controle e manter a hegemonia. E quando eu falo de mídia, eu não estou falando aquele discurso de guerra vazio e essencialista, que é da ultrapolítica, como eu expliquei. Como gritar apenas globolixo, globolixo. É entender que a Globo é um monopólio da mídia e que controla várias narrativas do país. Até mesmo pagar de progressista, por exemplo, para melhorar sua imagem, trabalhando pautas LGBT, de negritude, feminista. Ela faz, mas não podemos deixar, inclusive, de ter em mente que as reformas, o impeachment da Dilma, o antipetismo, tudo isso tem articulação midiática e cria narrativas que caem bem na subjetividade e no imaginário social da população brasileira. Quando Clara fazia lá em 1923 seu informe sobre a ameaça fascista,
os monopólios de mídia e a classe trabalhadora, revolucionária na verdade, ainda tinha algumas condições similares de jogar o jogo. E assim, eu indico inclusive esse vídeo aqui que eu vou deixar do Jones Manuel aqui no card, sobre o assunto, né? Pensa aqui comigo. Ele falava o seguinte: se antes a gente tinha os jornais para manipular as informações, os revolucionários tinham a imprensa clandestina para também disputar a hegemonia. Depois veio o rádio. Ainda era possível disputar a hegemonia com as rádios piratas e as rádios comunitárias. Depois veio o cinema e todas as suas subjetividades criadas no imaginário social. Basta a gente ver Hollywood e toda a sua propaganda anticomunista, né? Ficou mais difícil da gente jogar o jogo. Depois veio a TV e aqui no Brasil as novelas, inclusive, funcionam bem como esse mediador. E por fim a gente tem a internet. A gente até tenta usar esses recursos como Twitter, Instagram, o próprio YouTube que eu tô aqui, mas sabemos que quem tem o controle é a classe dominante. Vejam, por exemplo, as eleições do Trump, do Bolsonaro e os bots do Twitter, por exemplo, Dilma sendo espionada pelos Estados Unidos. Enfim, tudo que fazemos, consumimos, falamos e escrevemos pode sim ser controlado e usado para fins políticos. E, logicamente, são para a manutenção do status quo. Existe, inclusive, um quesito imperialista que a gente tem que pensar nessa relação, que é pensar que essas grandes empresas da internet, das redes sociais, são também americanas. E lógico que seus objetivos também se alinharão a este tipo de narrativa. Um exemplo bacana que o Jones citou no vídeo, que eu achei interessante, que me rememorou lá no passado, foi a novela Rei do Gado. Bem, na época, né, de boa ascensão desse movimento sem terra, do MST, quando mais desapropriações iam ocorrendo, inclusive o FHC fez mais que o próprio PT, na época da Dilma, se não me engano, aparece uma novela que tem como tema o Rei do Gado, um ruralista, se apaixona por uma sem terra e toda a imagem de latifundiário bonzinho é criada. E aí eu lembrei que parece com a narrativa de A Bela e a Fera, que inclusive eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui também, na verdade, para vocês no card. Enfim, não podemos ser ingênuos ao pensar que enquanto lutarmos contra algoritmos e a gente está imprimindo aí panfleto, entregando para as pessoas, a coisa tá fácil. Mas não é para sermos pessimistas, pois apesar de todo esse contexto pessimista, é importante a gente pensar que isso também desperta trabalhadores, trabalhadoras para a luta, inclusive, e para um futuro socialista. Clara, eu sou muito inspirado com Clara, eu fiz o vídeo de março, ela tinha uma convicção de que a angústia mobiliza, e se houver uma visão de mundo que permita com que você compreenda a natureza, a sociedade, a própria vida, tendo como foco a ação e a transformação das condições materiais, isso de fato vai te cativar, vai cativar os jovens, cativar a classe trabalhadora como um todo. E bem, o comunismo é uma boa visão de mundo que almejamos. Alguns dizem que somos utópicos, como se fosse algo negativo. A utopia, e agora eu volto de novo lá nos Sintomas Mórbidos, eu estou citando muito hoje porque eu estou relendo, inclusive, para um grupo de estudos do coletivo que eu faço parte. Mas bem, utopia não é um mundo ideal inalcançável. Pelo contrário, utopia é ter essa perspectiva de que mundo a gente quer. E a partir daí, a gente pode buscar uma construção. Enfim, só se alcança isso, né, buscando e se orientando por ferramentas que auxiliam. E eu não consigo ver algo melhor neste momento do que o próprio marxismo. Ver o mundo pelas lentes do materialismo histórico, dialético, se organizar coletivamente, se deparar com contradições e antigas crenças, superá-las para seguir em frente, e lá na frente deparar com outras contradições e novamente tentar superá-las. Isso é maravilhoso. Colocar em prática teorias e essas teorias, inclusive, serem influenciadas pela prática é algo fantástico. E isso que me move todos os dias a pensar e lutar por um mundo melhor. Nós, marxistas, vamos chamar isso de praxis. Enfim, esse é um vídeo que, assim, é um convite para você que chegou aqui. Precisamos de você mais do que nunca, inclusive. Bora construir um mundo, sim, construir um mundo melhor juntos. Esse é um chamado, e se você chegou até aqui,
me procure nas redes sociais, é Dimitra Vulcana. Se você quiser assim, tirar qualquer dúvida, sugestão de leitura, sobre como você pode se organizar, eu tô aqui para tudo e eu tento responder ao máximo essas mensagens. Um abraço, camarada, e eu espero que vocês sejam cutucados aí no fundo do cérebro de vocês para a gente poder fazer algo, porque precisamos. Então, um beijo e um abraço, camarada, de novo, e até a próxima.